Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro, estamos começando o nosso Clima na Semana, já cumprimentando nosso parceiro agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos. Muito bom dia, Marco. Muito bom dia, meu amigo Alessandro. Bom dia a todos. Olha, uma semana, um novembro que se inicia meio complicado aí com as previsões em todo o Brasil. Opa, então já temos a manchete. E digo para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias temos vídeo novo para vocês aqui no nosso canal. Essa semana, uma semana bem movimentada de clima, bem movimentada no mercado. Temos relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Teremos vídeos no nosso canal sobre isso também. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio lá estão, nossas consultorias, nossa agência de notícias, tudo que você precisa saber sobre as principais commodities. Bom, Marco, começamos por que região, por onde, o que tu tens a nos dizer aí sobre o clima para essa semana? Vamos lá. Então é o seguinte, choveu relativamente bem em todo o Brasil nesse feriado de finados. Lógico que as chuvas os altos volumes estão muito mais concentrados nas regiões nas regiões sul do Brasil, né? Vimos o que aconteceu de novo em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Algumas cidades totalmente embaixo d'água, prejuízos não só no meio rural, mas principalmente no meio urbano, né? E isso fez com que muitos produtores, essas chuvas, principalmente no Cerrado, voltasse a plantar. Porém, os modelos não estão enxergando muitas chuvas para esses próximos 15 dias nas regiões do Sudeste, Centro-Oeste e Mapitobá. E isso pode trazer algumas complicações, porque além da ausência de chuvas regulares, há uma tendência de temperaturas muito altas, voltar às temperaturas altas. Então, essa combinação de ausência de chuvas regulares com temperaturas altas, a gente sabe que isso pode trazer impactos grandes na produtividade, principalmente no caso da soja, né, que está lá no campo. Já para o sul, a tendência é ainda manutenção dessas chuvas regulares e até mesmo em altos volumes, o que também traz problemas para o plantio da soja, para a colheita das lavouras de inverno aí no sul e também, consequentemente, plantio da nova safra de soja. Ou seja, problemas à vista nessa primeira quinzena ou até o dia 20 de novembro. Aí, a partir do dia 20 de novembro, voltam as chuvas para as regiões centro-norte do Brasil, ainda de forma irregular, mas voltam, tá? Eu acho realmente que as chuvas boas mesmo só vêm para o verão agora. Marco, e isso aí a gente sempre pergunta, mas sempre vale essa pergunta, tem a ver aí com El Ninho? Uh, Em partes por... tem, em Né? partes tem a ver com o Ninho, lógico, que a gente agora a NOAA realmente confirmou, tinha que confirmar, não tinha como, né, a presença do El Ninho. No entanto, é um El Ninho de moderada a forte intensidade. Aquele super El Ninho não vai se confirmar, já está totalmente, a NOAA descartou totalmente a possibilidade de um super El Ninho, como foi 15 16, apesar de muitos estão falando que essas condições climáticas estarem semelhantes a 15 16, mas os fatores que estão levando a isso são outros, bem diferentes do que foi o 15 16, eram outros fatores, né, que estão causando essa irregularidade das chuvas na região central e excesso de chuvas no sul, porque se você pegar nos históricos, em 2015, quando iniciou-se o Super El Niño, não choveu tanto quanto está chovendo agora no sul. A gente não tem relatos desse excesso de chuvas no sul.
Isso está atrelado realmente a um Atlântico mais frio na região sudeste, então as frentes frias que estão avançando, estão se formando ali no sul e avançando, a hora que elas chegam na região sudeste, encontram essas águas frias do Atlântico, elas praticamente morrem, né? Perdem totalmente as forças, e isso não está deixando com que as frentes frias avancem. Outro fator é que os corredores de umidade que vêm da Amazônia não estão trazendo tanta umidade assim para a região central. Então, mesmo que as frentes frias, as poucas frentes frias que consigam avançar, estão fazendo com que os volumes de chuvas não sejam tão grandes, tá? Então, de uma forma geral, o que a gente está vendo é um El Niño, um aquecimento bem diferente do que era previsto, porque a região leste do Pacífico, a região que banha a América do Sul, muito mais quente do que a região central, e quando se tem um El Niño, a tendência é essa região central mais quente que o leste. Então, esse aquecimento anômalo do Oceano Pacífico tem resultado também num fortalecimento das chuvas no sul, por isso que está chovendo tanto no sul, tá? E aí, quando você encontra um Atlântico mais frio na sua faixa central e norte, né, que ou seja, que banha toda a costa da América, desculpa, toda a costa da região sudeste e nordeste, mais frio, isso faz com que as frentes frias não consigam avançar. As horas que a gente tem conversado, Marco, no nosso espaço aqui, sobre quando é que vai regularizar. Então, segunda quinzena tende a melhorar? Não, não, acho que a É? normalização, acho que essa é o grande problema, acho que foi isso que acho que eu me expressei muito mal até agora, porque a grande pergunta é, Marco, quando que normaliza as chuvas? Acho que essa sempre foi a tua pergunta, né, em todos os nossos Eu bate-papos. usava o termo, a gente usa também o Não, termo sim, eu também regularizar, uso. né? Normalizar, Mas mas assim, eu acho que a normalização só vem realmente para o final do ano. Acho que até lá, né? Vai ser difícil a gente ter aquelas chuvas gerais, aquelas chuvas tal das acas que a gente forma, que são chuvas mais parelhas, chuvas que pegam toda uma grande região. Isso acho que é só para o verão, pelo menos para a segunda quinzena de dezembro em diante. Acho que pelo menos até a segunda quinzena de dezembro, e nós estamos falando aí de 45 dias, as chuvas ainda vão ficar muito irregulares em toda a faixa central e norte do Brasil, e chuvas mais volumosas aí, mais regulares no sul. beleza, Marco. Até que ponto isso te preocupa para a safra de verão, Marco? Muito, muito. Porque isso já tirou totalmente o potencial da safra de soja no Brasil. Se você pegar os números, os relatórios de plantio dos safras, né? Você acompanhar, você vai ver que a, a, o plantio está atrasado e mesmo que a gente sabe que plantios atrasados não causam quedas bruscas na produção de soja ou na produtividade, mas o potencial produtivo já foi embora, certo? Para aqueles que estão plantando por conta de luminosidade, condições, uma pressão maior para doenças e tudo mais. Então, o que a gente sabe, o que a gente vê realmente talvez aquele nível que todo mundo falava de 162 a 164 milhões de toneladas para soja, isso acho que já está comprometido. A gente já pode falar em números um pouco menores do que isso, em torno de 160, que ainda é uma baita de uma safra, né? Mas o que eu vejo mesmo não é mais problema para as lavouras de verão, mas agora me colocou um ponto de interrogação enorme na segunda safra, principalmente no caso do milho, né? Olha só. E o que a gente pode dizer? O milho aí acaba, a soja atrasando o plantio, acaba complicando o milho adiante, né? Fica Sim. tudo, vai dando engarrafamento aí, vai dando problema, né? E, infelizmente. Porque talvez, se você pegar, porque o atraso no plantio da soja, porque assim, estava tudo parado, né? Se você pegar os níveis de comercialização, tudo travado, todo mundo esperando
para o plantio da soja, para ver o que ia fazer com o plantio do milho. E agora, esse atraso, replantio e tudo mais, provavelmente a gente começa a ter uma pressão maior para uma redução de área, talvez por uma diminuição de tecnologia empregada no milho e tudo mais, né? Então a gente começa a colocar uma pressão maior aí na, na produção de milho no Brasil ao longo da safra 23-24. Marco, falando de uma cultura que nós dois temos carinho especial, o nosso querido café, que vem passando na Bolsa de Nova York por uma turbulência. Aí, um dia o mercado está decolando, atingiu o preço mais alto em 4 meses e meio, outro dia já corrige para baixo, corrige para cima. Está uma loucura, né? Mas Sim. o que a gente pode falar aí do clima para o café? Para o café, as condições estão ainda relativamente mais tranquilas. O grande problema fica para o Cerrado Mineiro, que tem poucas chuvas, né? Mas se você pegar as principais regiões produtoras, que é São Paulo de uma forma geral, e o sul e o sudoeste mineiro, que é ali que é o forte da, né, que está ali, você tem 60, 70% da produção brasileira de café arábica, né? Falando de café arábica especificamente, as condições estão relativamente boas ainda, porque tem chovido melhor do que quando você olha para as outras áreas, tipo Zona da Mata Mineira, Cerrado Mineiro, Rondônia. Então, quando você olha para algumas outras áreas, você vê que as chuvas não estão tão regulares. Mas, olhando para o coração da produção de café arábica do Brasil, eu acho que as relativas ainda estão boas. Lógico que não vai ser um suprassumo, mas há uma tendência de que ainda a produção seja boa. Nós tivemos aí uma segunda florada, né? Que até com o pegamento está um pouco melhor até do que a primeira. As chuvas estão um pouco mais frequentes, vai ter chuvas agora nesse intervalo que eu estou falando de 15 dias, ainda tem algumas chuvas sendo previstas para essas áreas, tanto para São Paulo quanto para o sul de Minas. Então, de uma forma geral, para o café e para a cana-de-açúcar, as condições estão um pouco melhores quando você olha grãos para o cerrado. Excelente, Marco. Não sei se tu tem mais algum comentário que tu queira fazer. Não, é só muita cautela, pessoal. É, Acho que esse é um ano de muita cautela, muito pé no chão e de olho aí nas previsões e nos analistas das safras para você tomar uma melhor decisão, porque esse é um ano extremamente complicado, tanto em relação a clima quanto a preço das commodities. é isso aí, Marco. Fique por isso atento às safras e mercado e também a Rural Clima para você se atualizar sobre as informações do clima, do mercado e tudo mais, porque, como o Marco disse, é preciso muita cautela nessa safra de verão aí 23-24. Marco, o último recado que eu digo para o pessoal é que para ficar ligado nas redes sociais de safras, que estão na descrição do vídeo, assim como os cursos próximos de safras e mercado também estão na descrição com os links para você se inscrever e saber mais. Marco, meu amigo, uma boa semana, um abraço e uma boa semana a todos. Eu que agradeço, uma boa semana a todos e vocês sabem aonde encontrar a gente.